Primeiro que eu estava abrindo o UOL e vendo as notícias e desde o começo também eu já venho dizendo que o problema do tratamento do coronavírus no Brasil é apenas uma extensão do que o Brasil sempre foi, tá? Lógico que com uma dor muito maior, porque leva muito mais vidas. Porque além das vidas que você perde, tem gente que usa os números com objetivo político. Esse não é o meu objetivo e com certeza o seu também é de separar bem o joio do trigo daquilo que se ouve e que não ouve. A gente está baseado em fatos. O mês de julho sempre foi o mês que mais morreu gente no Brasil, né? Sempre foi. Agora, se você acresce a esse número de mortos de doenças naturais e que o cara vai morrer mesmo, né? Porque doenças terminais que o cara vai morrer, ou doenças que são adquiridas e ele vai morrer mesmo. Se você acresce uma doença que ninguém conhece e que está matando milhões de pessoas ao redor do mundo, com certeza muito mais do que a gente está ouvindo falar, mas, ô Datena, você não confia nos números e está baseado em números? Eu confio nos números, mas não absolutos, porque eu acho que eles são muito maiores do que nos apresentam, porque a gente não tem teste, né? E no Brasil a gente testou menos que outros países. É possível que a gente tenha o mesmo número de casos aí dos americanos já, se não for maior. De contaminados, a gente já está perto, tem mais da metade, e de mortos a gente já está perto, tem mais da metade. Se a gente lembrar em termos de corrida, de Fórmula 1, eles largaram antes, a gente estava no box ainda, quando eles largaram, quando já tinha gente morrendo pra caramba, no estado de Nova York principalmente, o epicentro da doença, no gigante americano, que tem mais de 100 milhões de habitantes do que a gente, não é? Na realidade, a gente teria muito mais mortes que os caras. Mas nós largamos depois. E quando começou a morrer gente aqui no Brasil, quando começou a ter casos em massa aqui no Brasil, eles já tinham perdido muitas pessoas. Muitas vidas já tinham partido lá nos Estados Unidos por absoluta incapacidade do Trump também, né? Que se Deus quiser perde a eleição lá. Se eu fosse americano, não vou me meter na eleição dos Estados Unidos, mas se eu fosse americano, eu votava contra o Trump, não era nem a favor do Biden ou coisa parecida. Eu votaria contra o Trump, ele errou em tudo, né? E por isso que tem essa multidão de pessoas mortas nos Estados Unidos e também não é a realidade, porque eles não testam, eles não testaram. Testaram depois, entendeu? Mas até testar quantas pessoas morreram de Covid nos Estados Unidos. Não morreram só 144 mil lá e nem morreram 84 mil aqui. Morreram muito mais lá, morreram muito mais aqui, morreram muito mais na Itália, morreram muito mais na Espanha, morreram muito mais na França, porque todo mundo foi pego de calças curtas. O que prova o que eu venho dizendo, que o Brasil só está mostrando a sua cara, que mesmo durante essa doença em que a gente enaltece a capacidade, a coragem dos nossos enfermeiros, dos nossos médicos. Ontem eu falei com a Juliana aqui, que faz parte do grupo de teste da vacina de Oxford, em que pese a gente fortaleça toda a imagem das pessoas que trabalham no hospital, desde o cara que está lá limpando o banheiro até o recepcionista, está no foco da doença. Já se constatou que esse raio dessa doença fica pairando no ar ao redor dos hospitais. Imagina então dentro dos hospitais, né? Então os caras são heróis. Tudo isso eu reconheço. Mas o nosso sistema público de saúde sempre foi uma porcaria. Não adianta os caras dizerem que o SUS está salvando o Brasil, porque agora melhorou, porque não teve jeito. A gente teve que raspar o tacho e botar dinheiro no SUS. Quantas vezes você ouviu falar de gente que esperava um ano por uma cirurgia que não era eletiva? Eletiva é a cirurgia de hérnia que eu tenho aqui, ela não está me incomodando, eu posso esperar um ano, dois, três, faz 12 anos que eu espero para fazer essa cirurgia. Agora tem cara que tem câncer, se ele não tirar o tumor, ele morre. Tem cara que tem problema no coração, se ele não fizer o que eu fiz, ou coloca 5 stents, ou coloca ponte de safena, ele morre. Então o cara ia lá, tinha esses diagnósticos terríveis de doenças que previam tratamentos não eletivos e cirurgia não eletiva, e não adianta, ele tinha o diagnóstico na mão, sabia que ia morrer a qualquer minuto, mas tinha que torcer para não morrer em um ano.
Então o SUS sempre foi muito ruim, sempre foi muito ruim. Agora que está recebendo dinheiro, está melhor, mas continua ruim. A prova disso está em pesquisa publicada também, acho que foi pela Folha de São Paulo, ou pelo UOL, que essa doença continua sendo uma doença tratada de uma maneira social. Tanto que 51%, mais da metade dos pacientes com Covid tratados na rede pública, aliás, na rede hospitalar privada, no Hospital de Bacana, 51% sobrevivem, enquanto que na rede pública, acho que 34%, o que prova a disparidade social que existe no Brasil. Essa é uma doença que ataca mais na periferia e o sujeito é atendido no hospital público. E aí a chance dele, pela pesquisa que eu vi aqui, é muito maior de morrer, né? Quer dizer, o cara que é tratado em hospital de Bacana, hospital de rico, esse tem muito mais chance de sobreviver. Como sempre, não mudou nada. É a vida. É a vida do brasileiro. O que mudou na vida do brasileiro? Nada. O Brasil só está mostrando a sua cara. Ah, mas os gringos não querem realizar Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui. É claro que não. Como é que você vai realizar Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil? Se você pensar bem, não era nem para ter jogo de futebol aqui. Ah, mas os jogadores estão sendo testados e tal. Pô, e as aglomerações que tem do lado de estádio, comemoração de torcida e daí por diante? Não era para ter nem jogo de futebol. A Globo, por exemplo, a Globo ela mete o pau porque vai ter a final do Campeonato Carioca, porque eles não vão transmitir. Flamengo, Fluminense, não pode e tal. Aí depois fica fazendo chamada de Corinthians e Palmeiras. Então não dá para entender qual é o papel também da Rede Globo de televisão. Qual é o papel dela? Quer dizer que Fla-Flu não pode, porque ela não vai transmitir, e aí Corinthians e Palmeiras, aí pode. Ter Corinthians e Palmeiras, pode. Porque eu vou transmitir, vou dar 30 pontos de audiência e tal. Então não existe imprensa livre, todo mundo tem o seu interesse. E o Brasil está igualzinho que sempre foi, o Brasil só está mostrando a sua cara. O Cazuza nunca foi tão atual quanto é agora. Aliás, se tiver aí a música, nós vamos rodar no fim desse comentário, se o Ricardo achar. Tomara que ache. Né? Mas continua tudo do mesmo jeito. Quer dizer, o rico que é tratado no hospital de Bacana tem mais chance de sobreviver do que o pobre, muito mais do que se ele fosse tratado no hospital público. O que mudou? Nada. Né? Quem é que está morrendo de fome? As pessoas que sempre morreram de fome. Os pobres, aqueles que moram na rua, aqueles que não têm acesso à comida, quando tem a comida pode estar envenenada, né? Ou então aqueles que perderam o emprego. A gente mostra cada drama todo dia lá no Brasil, gente, que dá vontade de chorar. Famílias e famílias, às vezes a mulher é mãe e pai ao mesmo tempo, tem 4, 5 filhos, perdeu o emprego. Ontem tinha um emprego que uma senhora perdeu, era uma merendeira. Eu até disse, enquanto esses caras ficam distribuindo merenda aí com fins políticos, e já há denúncia disso, por que não pegam as merendas que estão chegando às escolas, ou que chegaram às escolas, deixam as merendeiras trabalhando lá e serve o Marmitex para a família das crianças, que a maioria das crianças vai à escola no Brasil, para poder comer. Teve uma merendeira que falou aqui há 3 meses atrás, quando surgiu a denúncia de que as merendas estavam estragando num galpão, não sei de que estrada aí, mas é um galpão municipal, e que de repente o secretário fez a gente esperar 1 hora na porta, para só depois, quando ele chegou, abrir o galpão para a gente entrar. Até aí a gente não encontrou mais comida vencida, mas quando o Agostinho entrevistou o cara que estava lá, o cara foi lá, pesquisou no computador, falou, olha, o que tem de coisa vencendo aqui não está no gibi, deu até os itens. Aí o secretário deu entrevista para mim aqui, tô saindo agora da Atena, de moto e tal. De moto, ele saindo do momento que ele falou, dava para ir no Japão e voltar. A nossa equipe chegou lá, teve que esperar o cara 1 hora para abrir o portão. É claro que estavam desaparecendo, provavelmente, com a comida que estragou, que o cara tinha dito aqui um dia antes, que ele consultou nos itens de computação desse galpão, onde havia merenda escolar. A merendeira falou assim, por que não deixaram a gente trabalhar? A gente fazia isso até de graça, claro que não precisava ser de graça.
se ia ajudar mulheres como essa que tem 4 filhos e que perdeu o emprego, que não sei, acho que não tem marido, ou o marido está desempregado e tal. Ela, merendeira, que é uma cozinheira de mão cheia, não tem o que fazer, mas podia estar fazendo comida nas escolas e distribuindo com distanciamento social, já que abriram tudo. O que a prefeitura também pode pedir de distanciamento social se os ônibus estão todos lotados? O que o Estado pode pedir de distanciamento social se metrô e trem está tudo lotado? Se tem a Cracolândia com gente sem máscara, sem nada. O Estado não tem competência nem capacidade moral para pedir isso para você. Eu peço, eu posso não ter competência nem capacidade, mas moral eu tento ter, não é? Para pedir para você lavar as mãos, não ficar observando o que a autoridade fala, que a maioria é com fim eleitoreiro, fim político, né? Manter a distância de no mínimo 1,5 metro e usar máscara, pelo amor de Deus. Mesmo nesses vagões de extermínio que a gente está vendo aqui, com os ônibus e trens e metrôs lotados, use a máscara, é a única chance que você tem. Ela perde quase que, não sei que percentual, ela perde de validade dentro do transporte público lotado. Você fica com o cara fungando no seu cangote, mas use a máscara, que é a única barreira que você tem. O resto é objetivo eleitoreiro desses caras aí. Então o Brasil só está, na verdade, mostrando a sua cara. O tal desembargador resolveu pedir desculpas para o guarda, o Cícero, depois de quantos dias, hein? 4, 5, 6 dias. Ele viu que ele foi, no dia que eu vi a cena, o comentário meu aqui falou, olha, esse cara já está penalizado. Ele podia ser penalizado mesmo pela lei. Duvido que vai ser, porque tem corporativismo, tem uma série de coisas. Apesar de eu respeitar muito as decisões judiciais, eu as cumpro e sigo essas decisões. Eu acho que a função de juiz, de julgador, é a função mais difícil que tem, porque a gente vive num país com um código penal muito ruim. Você, às vezes, é exposto à falha, porque você é obrigado a cumprir a lei, né? Por isso o juiz que deu aquela pena para aquele maldito daquele tal cidadão bispo, que deve sair logo da cadeia, que matou a Messa Nakashima com um tiro no rosto, né? O juiz falou assim, olha, eu queria dar uma pena para esse cara de mais de 40 anos, mas tá aqui, eu não lembro o nome do juiz, se era Leandro ou coisa parecida, ou se Leandro era o promotor, mas está aqui que eu não posso passar da média da pena brasileira, que é de 23 anos ou coisa parecida, e já teve até progressão de pena e já está na rua, depois de ter dado um tiro na moça e provavelmente afundado o carro com a moça sendo afogada ainda viva com um tiro no rosto. O juiz pediu desculpas por não poder aplicar uma pena maior, então é difícil a função do julgador. Ah, mas tem cara em todo lugar, em toda profissão, que não é gente boa na minha, na sua, de todo mundo tem. Não é? Então a posição do julgador é difícil. Mas aquele cidadão, ele não era ali, como disse o ministro Marco Aurélio do Supremo, ali ele não era a autoridade era o policial, que foi educado, foi maltratado, a posição do cara foi uma posição extremamente egocêntrica, porque dizem que o cara é egocêntrico, uma juíza que estudou com ele disse que ele é assim mesmo, que ele humilha as pessoas e tal, e foi uma posição discriminatória, né? Que não parte só da posição de desembargador, não é porque o cara é desembargador. Todo mundo que se acha maior que alguém ou que tem um cargo, né, tem que tomar cuidado para não exercer essa sua autoridade e humilhar as pessoas. Pelo contrário, perante a Constituição somos todos iguais. Para alguns caras que não têm a menor classificação, né, para uns caras que não têm humanidade, o cara já é julgado ali na hora. Eu falei, esse cara já está julgado pela opinião pública. O que ele fez foi um absurdo. E mesmo ele não pedindo desculpas durante esse tempo todo, ele ficou humilhado. Ali não foi humilhado o policial ou os policiais, não foram humilhados os policiais ou o Cícero diretamente. Acho que é Cícero o nome dele, né? Que dizem que é um cara muito bacana. Ali ele foi exemplar, né? Simplesmente foi exemplar. Ele não quis falar com o secretário, porque o secretário também disse para mim que não queria falar com ele, porque ele estava exercendo a função dele, de aplicar a multa. Ele não foi mal educado, ele não bateu no cara, só afastou a mão do cara que botou a mão em cima dele.
Quer dizer, ali o humilhado, na realidade, perante a sociedade, foi o desembargador. E outra coisa, cara, depois de uma semana o cara pedir desculpas, quem erra pede desculpas na hora, no momento, não é? Não vai pedir desculpas depois de uma semana, quando viu que a batata assou. Pede desculpas na hora. Ah, Datena, mas o perdão é uma coisa cristã. Mas tem gente que eu não perdoo. Eu sou cristão, acredito em Deus, mas eu não sou Cristo, né, que deu a outra face. Eu não dou a outra face. Eu sou cristão, mas não aprendi a dar outra face. Por quê? Porque eu tenho defeitos. Está na Bíblia. O único perfeito é Deus. Eu não sou perfeito, pelo contrário. Eu sou uma cadeia de imperfeições. Eu sou completo de imperfeições. Eu tenho erro pra caramba. E todos os meus erros, eu falo os meus erros, né, pago por eles, né, se preciso, perante a justiça, se preciso, mas quando eu não erro, eu vou até o fim da minha vida, porque minha avó já dizia, meu filho, quando você tiver com a razão, você monta em cima do cavalo e vai até o fim da história. Nem que isso custe a sua vida, nem que isso custe o que for preciso para você defender a sua honra. Mas quando eu estou errado, eu não tenho problema nenhum em voltar atrás e pedir desculpas. Mas eu não demoro uma semana para pedir desculpas, não. Eu peço na hora. Desculpa aí, foi mal, hein? Olha, eu cometi um absurdo com você, fui mal educado com você. Eu já fiz isso muitas vezes, que eu sou um cara meio estouradão, quando era moleque era pior, né? E aquela cena foi tão ridícula que o cara, na mesma hora, no mesmo dia, devia ter procurado. Muito obrigado. O senhor me dê aquela multa de novo, que eu vou pegar aqui o papel que eu joguei no chão e tal. E tá retirado o impropério contra você, o crime de desigualdade que eu cometi contra você. Eu realmente quero me desculpar, por favor. Isso não é se humilhar, isso é ser grande. Agora, humilhação é você fazer o que você fez com aquele rapaz que, primeiro, fisicamente era muito maior do que você. Se ele desse um tapa na sua orelha, o cara estaria rodando que nem peão até agora. O cara foi, exemplar. Foi legal, reagiu de uma maneira bacana. E agora, depois de uma semana, o cara pede desculpas. O cara demora uma semana para pedir desculpas. Bom, o Cícero deve aceitar, porque ele é um grande ser humano. Eu vi que ele é um ser humano completo. Eu não aceitaria, não. Eu meteria o cara no pau aí, iria para a justiça cobrar os meus direitos pela humilhação e daí por diante. Porque quem pede desculpas, quem está querendo pedir desculpas de verdade, faz isso na hora. Não espera esse tempo todo para pedir desculpas, não. Esse é o grande detalhe. Bom, tem mais outras notícias para a gente falar e nós vamos falar ao longo do programa, senão eu fico aqui 2 horas e meia falando e vira um monólogo. Mas é aquilo que eu falei, o Brasil, velho, no meio dessa doença terrível, onde a gente quase que pega em números absolutos o país que tem mais de 100 milhões de habitantes a mais que a gente, que é o epicentro da doença, o que prova que o vírus não escolhe quem atacar, atacou a maior economia, a maior potência nuclear do mundo, que fica de joelhos diante de uma doença que a gente não conhece. O cara vai lá, compra todo tipo de vacina, compra todo tipo de respirador que tem, porque tem dinheiro, tem trilhões de dólares e tal, mas não adianta. Mesmo fazendo tudo isso, infelizmente, com dor no coração, não por causa dele, mas do povo americano que merece a nossa consideração, não é? Qualquer cidadão do mundo merece a nossa consideração, somos todos habitantes do mesmo planeta. Para mim não existe esse negócio de fronteira, somos todos iguais, não é? A dor do americano é a nossa dor também, você pode ter certeza. Para o Trump a coisa não é assim. Se surgir a vacina, ele compra tudo, usa tudo, deixa o mundo inteiro morrer e depois que o país dele tiver a salvo, aí ele vai dar uma vacina para alguém e ainda quer sair de benemérito. Isso se for ainda dentro da campanha, para que ele seja eleito. Se não for, sei lá o que esse cara vai fazer. Ser parceiro de um cara desse, que me desculpe o Bolsonaro, você está muito mal de amigo, Bolsonaro. Ser parceiro do Trump é brincadeira, não. É piada. Você dá abraço para o cara que vai lá e compra respiradores, inclusive,
que viriam para o Brasil no momento terrível da doença, isso não é amigo de ninguém, é amigo dele mesmo, e tomara que ele perca a eleição. O Brasil só está mostrando a sua cara. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.